Estreito de Hormuz, uma faixa de água apertada entre montanhas cor de ferro e um mar que nunca descansa. É aqui que o mundo inteiro parece prender a respiração, e é também aqui que a vida continua, teimosa e serena, como sempre continuou. Na geografia do comércio e do poder mundial, existem artérias, canais vitais por onde corre o sangue da economia global. Poucas dessas artérias são tão vigiadas, tão estratégicas, tão intensamente observadas quanto esta estreita faixa de água que agora contemplamos. Chama-se Estreito de Hormuz. É a passagem que separa o Golfo Pérsico do Oceano Aberto. Um portal esguio que liga o coração energético do Médio Oriente aos 4 cantos do planeta. Por esta água passa, diariamente, uma parcela considerável do petróleo que move o mundo. E é por isso que este canal marítimo se transformou num ponto fixo da atenção internacional. Um nome que ficou, para sempre, associado a peso geopolítico e a interesses económicos imensos. Visto do espaço, a partir de um satélite, o estreito não é mais do que um ponto de estrangulamento assinalado num mapa, uma linha de valor estratégico incalculável, um potencial estupim num mundo já de si instável. As suas correntes medem-se em barris por dia. A sua importância calcula-se em oscilações dos mercados globais. Mas basta aproximar-nos, descer dessas alturas da política internacional até às costas batidas pelo sol que ladeiam esta água para descobrirmos uma realidade completamente diferente. Uma realidade à escala humana. Aqui, aninhada nas enseadas do litoral sul do Irão e nos fiordes dramáticos da península de Muzandão, em Omã, a vida segue um ritmo diferente, mais antigo. É um mundo de pequenas aldeias piscatórias, de comunidades insulares resistentes, de gente cuja ligação a este mar não se mede em barris de petróleo, mas em gerações de história partilhada e de sustento ganho dia após dia. Esta não é uma história de conflito nem de comércio. É uma história de persistência silenciosa e de uma adaptação profunda. É a história de quem vive o seu cotidiano à sombra da via marítima mais importante do mundo. É a história da vida à volta do Estreito de Hormuz. A vida nas comunidades que rodeiam o Estreito de Hormuz define-se por uma relação íntima e inabalável com o mar. Aqui, o dia não começa com o ruído do trânsito ou com o alvoroço de uma cidade a acordar, mas com o suave bater das ondas contra um casco de madeira e com o grito distante e melancólico de uma ave marinha. O ritmo da vida obedece às marés, às estações, à direção do vento, aos padrões antigos e fiáveis do mundo marítimo. O ar da manhã, ainda com o fresco da noite agarrado a ele, cheira a sal, a madeira úmida, a um leve traço de gasóleo de um motor que acaba de arrancar. Os sons são conversas baixinho, em persa ou em árabe. O bater surdo de pés descalços sobre um cais de madeira, o tilintar do material de pesca a ser carregado para os barcos. O porto é o coração da comunidade, a sua praça central, o seu principal lugar de trabalho, a sua janela para o mundo lá fora. Nestas pequenas aldeias costeiras, a vida desenrola-se a um passo mais lento, mais ponderado, um passo moldado por séculos de adaptação. O calor intenso do clima desértico governa a estrutura do dia com autoridade absoluta. A madrugada é uma janela preciosa de frescura relativa, o momento certo para agir antes de o sol impor o seu domínio. Os pescadores, depois de lerem o céu e a água, partem para verificar as redes e os covos, os seus pequenos barcos a traçar caminhos familiares sobre as águas calmas da manhã, caminhos aprendidos com os pais e com os avós. Na aldeia, os donos das pequenas lojas erguem as persianas e os primeiros pães finos e redondos são colados às paredes quentes dos fornos tradicionais. Há aqui um sentido de comunidade que tudo permeia, uma rede não dita de parentesco e de experiência partilhada que une a aldeia como um só corpo. As famílias vivem ali há séculos, os seus nomes e as suas histórias entrelaçados com a própria história do mar. Num mundo onde o anonimato se tornou a norma, aqui é um conceito estranho, quase incompreensível. Todos conhecem todos, ligados pelos fios resistentes da família, da fé e de uma dependência partilhada e fundamental da água que lhes bate à porta. A vida cotidiana assenta na base sólida da comunidade e da família. Nas pequenas vilas agarradas ao litoral, desde as enseadas em forma de fiorde da península de Muzandão, em Omã, até às planícies costeiras do sul do Irão, a vida gira à volta de rotinas antigas que reforçam os laços sociais. O regresso dos barcos de pesca é o acontecimento central do dia, um momento de expectativa e de atividade. A pesca não é apenas uma mercadoria, é o sustento da comunidade,
o resultado tangível de um dia de trabalho árduo e da generosidade caprichosa do mar. A frente marítima transforma-se então num centro animado de comércio e de convívio, um lugar onde as notícias circulam, onde se contam histórias, onde os laços da comunidade se reafirmam a cada transação. A família é a pedra angular indiscutível desta sociedade. As casas são muitas vezes estruturas simples e práticas, desenhadas com uma sabedoria ancestral para oferecer refúgio contra um calor intenso e penetrante. Paredes grossas de adobe ou de betão, janelas pequenas, pátios sombreados, tudo cria santuários frescos e privados, longe do brilho ofuscante do sol. É aqui, nestes espaços íntimos, que se desenrola o essencial da vida social. A hospitalidade está profundamente enraizada tanto na cultura persa como na cultura árabe, que aqui se encontram e se misturam. Um convidado, seja vizinho ou estranho, é sempre recebido com uma oferta de chá quente e doce, um gesto de respeito e de generosidade que é central à identidade local e motivo de orgulho imenso. É comum várias gerações viverem sob o mesmo teto ou num conjunto de casas vizinhas, criando uma rede de apoio poderosa e resistente, que é a espinha dorsal da comunidade. As crianças crescem rodeadas por um vasto círculo de parentes, avós, tios e primos, o que lhes incute um profundo sentido de segurança e de pertença. Talvez muitos de nós, mesmo longe destas paisagens, se reconheçam nessa sensação, a de crescer com várias gerações à mesa, com histórias contadas e recontadas, com um colo sempre disponível quando é preciso. Essa proximidade gera também um forte sentido de responsabilidade coletiva. Quando uma tarefa é grande demais para uma só família, remendar uma rede de pesca cara e danificada, reparar um barco fustigado por uma tempestade, preparar os banquetes elaborados de um casamento, a comunidade une-se sem hesitar, sem sequer ser preciso perguntar. É um entendimento não dito, um contrato social forjado ao longo de séculos. A sobrevivência e a prosperidade são, aqui, empreendimentos partilhados. A identidade da região de Hormuz é uma tapeçaria rica e complexa, tecida com os fios da antiga civilização persa, com as tradições orgulhosas do mundo árabe e com séculos de cultura marítima. Este foi sempre um lugar de encruzilhada, um ponto de encontro para marinheiros, mercadores, peregrinos e viajantes vindos de todos os mares. A cultura reflete essa longa e rica história de ligação e de troca. As línguas que aqui se falam, a cadência suave e poética do persa na costa norte, os ritmos guturais do árabe na costa sul, estão impregnadas de palavras e expressões emprestadas de marinheiros e comerciantes vindos de tão longe como a Índia ou a África Oriental. Os próprios dialetos locais contam uma história de vida junto ao mar, ricos em termos específicos para os ventos, para as correntes, para a vida marinha. A tradição não é aqui uma relíquia guardada sob vidro, é algo vivo, que respira no presente, visível no cotidiano mais simples. Vê-se na arquitetura engenhosa das aldeias, com as suas torres de captação de vento, os chamados badgirs, torres elegantes desenhadas para canalizar a brisa fresca até ao coração das casas. Ouve-se na música local, com os seus ritmos únicos tocados em tambores e instrumentos de cordas, melodias que ecoam o som das ondas e o trabalho dos marinheiros. E vê-se no traje tradicional, tão prático para o clima quanto expressivo de uma identidade cultural vibrante. Na costa iraniana, os vestidos coloridos e os véus metálicos ou bordados das mulheres bandari falam de uma herança local única, uma afirmação de identidade e de beleza. Do lado de Omã, a distacha branca e imaculada dos homens e as abaias elegantes e fluidas das mulheres refletem os costumes da Península Arábica, um símbolo de dignidade e de tradição. A religião é um pilar central e inabalável da vida, com as 5 chamadas diárias à oração a fornecer uma estrutura espiritual e um ritmo temporal a toda a comunidade. A mesquita não é apenas um local de culto, é também um centro de convívio social, de educação, de contemplação silenciosa. Essa fé partilhada, xiita ou sunita, reforça os valores profundamente enraizados de família, comunidade, caridade e hospitalidade que definem o caráter desta região. Acima de tudo, a identidade deste povo está indissociavelmente ligada ao mar. São gente do litoral e a sua herança, as suas histórias, a sua própria alma foram moldadas pelos desafios e pela fartura desta água. A economia do Estreito de Hormuz é um estudo em contrastes profundos, uma história de 2 mundos que correm em paralelo, quase sem se tocarem. Para as comunidades locais, o mar é a sua terra de cultivo, o seu patrão, o seu ganha-pão.
A pesca, nas suas muitas formas, é a espinha dorsal indiscutível da economia tradicional. Gerações de pescadores aprenderam a ler as águas com uma intimidade que nenhuma carta náutica consegue captar, a compreender as estações, os ciclos lunares, os sinais subtis que anunciam o movimento dos peixes. Usam métodos passados de geração em geração, linhas de mão, redes de lançar e grandes armadilhas de pedra chamadas adra, a par de ferramentas modernas como o GPS e o sonar. A sua pesca sustenta as suas famílias e abastece os mercados locais, sempre animados. O pequeno comércio também tem sido uma constante ao longo dos séculos, com os antigos daus de madeira ainda a singrar estas águas, os porões carregados de tâmaras, especiarias, tecidos e produtos eletrónicos, transportados entre os pequenos portos do Irão, a península de Musandão e ilhas como Qeshm e Hormuz. E, no entanto, a poucos quilómetros destes territórios de pesca ancestrais, um dos maiores dramas económicos do planeta desenrola-se todos os dias, silenciosa e incessantemente. O canal de águas profundas do Estreito é uma autoestrada global de energia e comércio, e a visão de petroleiros colossais, de navios metaneiros e de porta-contentores é uma presença tão constante no horizonte quanto as nuvens. Estes navios são um lembrete visual, poderoso, da importância global da região. E, no entanto, existem num mundo inteiramente à parte das comunidades locais. A riqueza imensa que transportam raramente toca diretamente estas pequenas aldeias. O trabalho que geram concentra-se sobretudo nos grandes portos industriais, como Bandar Abbas, atraindo parte da geração mais jovem para longe dos modos de vida tradicionais, rumo a empregos como estivadores ou marinheiros mercantes. Cria-se assim uma dualidade económica muito particular. Uma economia local de subsistência, assenta em práticas ancestrais e num conhecimento íntimo, a operar à sombra de uma indústria global de altíssimos riscos, movida por forças muito para além do seu controle. É um lembrete diário de duas realidades bem distintas que coexistem nesta faixa de água estreita, mas vital. A gastronomia da região de Hormuz é um reflexo direto e honesto do seu ambiente, simples, fresca, pura, profundamente ligada ao mar. A cozinha constrói-se à volta da pesca do dia, uma celebração daquilo que a água oferece. O marisco e o peixe são o alimento indiscutível, o coração de quase todas as refeições. Um peixe recém-pescado, talvez um peixe-martelo, uma cavala ou uma sardinha, grelhado em brasas até a pele ficar estaladiça, ou cozinhado lentamente num guisado aromático chamado gali marri, com ervas, tamarindo e malagueta, é o próprio sabor deste lugar. Os métodos de preparação são muitas vezes simples, aperfeiçoados ao longo de gerações para realçar o sabor natural dos ingredientes sem os sufocar. O arroz e o pão são os companheiros essenciais, reconfortantes, de cada refeição. O aroma do pão achatado, o naan, acabado de cozer, é um cheiro por excelência do lar local, um aroma que anuncia família e sustento. É um alimento versátil, usado para molhar guisados, para envolver o peixe grelhado, ou simplesmente comido com ervas frescas e queijo local. As refeições são um momento comunitário, um tempo precioso em que a família se junta para deixar de lado o trabalho do dia, para partilhar histórias e risos, para se reencontrar. As tradições culinárias passam de mãe para filha, uma biblioteca oral de receitas e de técnicas que faz parte do património mais querido da família. Os sabores são uma mistura distinta de influências persas e árabes, com um caráter costeiro muito próprio. Especiarias como a cúrcuma, o cominho e os coentros criam pratos aromáticos e cheios de sabor, enquanto o uso generoso de limas secas acrescenta uma profundidade ácida muito particular. As tâmaras, fruto desta terra árida, e o chá doce e forte encerram a refeição com o gesto de sempre. Neste clima quente e árido, a comida é muito mais do que sustento. É uma parte central da cultura da hospitalidade, uma celebração diária da generosidade do mar. Compreender verdadeiramente a vida aqui é compreender o poder avassalador do ambiente natural. A paisagem é um lugar de beleza crua, dramática, por vezes quase brutal, um mundo onde o deserto encontra o mar. Não há aqui campos verdejantes nem colinas suaves. O litoral é acidentado e árido, um panorama de rocha queimada pelo sol, de areia varrida pelo vento, de costas incrustadas de sal. As montanhas que ladeiam o estreito, sobretudo as enseadas dramáticas, em forma de fiorde, conhecidas como cores, na península de Musandão, mergulham diretamente na água,
criando uma paisagem de tirar o fôlego, quase intimidante, que tem abrigado marinheiros há milénios. O ar é seco e o sol é uma presença poderosa e implacável durante a maior parte do ano, a esbater as cores da terra, a exigir respeito. Este ambiente não se limita a moldar a paisagem, molda também as pessoas, a sua cultura, o seu caráter. Viver aqui é aprender resiliência, paciência e um respeito profundo, quase instintivo, pelos limites da natureza. A vida vive-se numa negociação constante e silenciosa com o clima. O ritmo do dia responde diretamente ao percurso do sol pelo céu. O trabalho faz-se nas horas mais frescas, de manhã e ao final da tarde. O meio-dia, quando o sol está no seu ponto mais feroz, é tempo de descanso, de procurar abrigo no interior fresco e de paredes grossas de uma casa, ou na sombra funda de um beco estreito. O mar é uma fonte constante de alívio, uma vasta extensão azul que oferece uma fuga, visual e psicológica, ao calor e à austeridade da terra. Há aqui uma ligação profunda e não dita a este ambiente duro, mas belo. É o único mundo que estas pessoas já conheceram. Uma paisagem que forjou o seu caráter e definiu o seu modo de vida há milénios. Apesar de toda a sua importância estratégica no palco mundial, a vida nas partes mais remotas da região de Hormuz assenta numa infraestrutura mais simples, mais tradicional. O mar é a via principal, a estrada mais antiga e mais fiável. Há séculos que o dhow é o cavalo de trabalho da região, a ligar comunidades, a transportar pessoas e mercadorias com uma graça que o tempo não desgasta. Estas embarcações, elegantes e resistentes, com as suas velas latinas inconfundíveis, são um elo vivo com o passado marítimo desta região e continuam a ser parte vital da rede de transportes, sobretudo nas viagens até às ilhas habitadas, como Hormuz, Engam e Keshm. Pequenos barcos a motor, rápidos, sucessores modernos das antigas canoas a remo, funcionam como os táxis locais, deslizando entre aldeias e pesqueiros com velocidade e eficiência. Em terra, uma rede de estradas costeiras liga as vilas e as aldeias, serpenteando pela paisagem desértica e dramática, oferecendo, a cada curva, vistas deslumbrantes sobre o mar. Estas estradas são as artérias por onde chegam os caminhões com o abastecimento essencial: água potável, combustível, bens de consumo, vindos das cidades maiores, e por onde segue a pesca local rumo a mercados mais amplos. Em muitas das aldeias mais pequenas e isoladas, sobretudo naquelas a que só se chega pelo mar, a infraestrutura é básica. A vida ali não se define pelas comodidades da metrópole moderna, e isso cria um contraste marcante, sempre presente. É perfeitamente possível viver numa aldeia tradicional e tranquila, onde o principal meio de transporte é um pequeno barco, onde o som mais alto é o chamado à oração, e ao mesmo tempo, observar, a passar ao largo, alguns dos navios tecnologicamente mais avançados do mundo. Esta justaposição entre o simples e o complexo, entre o local e o global, é um traço definidor da vida cotidiana no Estreito. Para os jovens que crescem à volta do Estreito de Hormuz, a vida é uma negociação constante entre o mundo dos seus antepassados e a atração poderosa, quase irresistível, da era moderna. A educação é altamente valorizada, vista como a chave para um futuro melhor, e cada aldeia, por mais pequena que seja, tem a sua escola local, onde as crianças recebem a instrução primária. Estas escolas são uma peça vital da comunidade, um lugar onde a próxima geração aprende as competências necessárias para navegar um mundo em rápida mudança, sem deixar de estar imersa na sua própria cultura. Mas para o ensino superior, para as carreiras mais especializadas, o caminho quase sempre leva para longe de casa. Muitos jovens têm de deixar as suas aldeias rumo a cidades maiores, como Bandar Abbas, no Irão, ou Hassab e Mascate, em Omã. Esta partida é um rito de passagem moderno, agridoce. É a oportunidade de adquirir novas competências, de experimentar o anonimato e a energia de um ambiente urbano movimentado, de ver o mundo para além das costas familiares de casa. Mas o chamamento da família, da comunidade e do mar continua incrivelmente forte. Quem já viveu esse momento, sair de casa em busca de algo maior e sentir, ao mesmo tempo, a terra a puxar de volta, talvez reconheça essa tensão íntima, essa sensação de pertencer a dois lugares em simultâneo. Muitos mantêm uma ligação profunda e ativa às suas terras natais, regressando para as festas, os casamentos, os encontros de família. Trazem consigo novas ideias, novas tecnologias, novas perspectivas, contribuindo para a evolução lenta, mas constante, das suas comunidades.
O grande desafio para a região e para os próprios jovens é criar oportunidades diversas e gratificantes que permitam à juventude instruída construir um futuro em casa. É um equilíbrio delicado, preservar as tradições e a comunidade unida que tornam este lugar único, ao mesmo tempo que se abraçam as mudanças necessárias para garantir um futuro próspero e sustentável à próxima geração. E aqui talvez valha a pena perguntar: ficaria você se pudesse escolher entre o conforto do que já conhece e a promessa incerta de algo maior lá fora? O ritmo do dia e da noite à volta do Estreito de Hormuz é um estudo em contrastes marcantes e belos. Um ritmo ditado inteiramente pelo sol. Os dias longos e intensamente quentes são tempo de trabalho, de necessidade, de resistência ao calor. A energia é focada, prática. Os portos fervilham logo pela manhã, os pescadores estão no mar e as tarefas cotidianas cumprem-se com a eficiência nascida do hábito. À medida que o sol sobe, a atividade abranda, até quase parar, e as aldeias mergulham numa mudorra silenciosa, provocada pelo calor, durante as horas de maior intensidade da tarde. As ruas ficam muitas vezes vazias, o silêncio quebrado apenas pelo zumbido de um aparelho de ar-condicionado ou pelo som distante e imutável do mar. Ao cair da tarde, dá-se uma transformação profunda e bem-vinda. O calor opressivo do dia cede lugar a uma frescura suave, trazida pela brisa do mar. A terra e as suas gentes soltam, em conjunto, um suspiro de alívio e a vida muda-se para a rua. É este o tempo da comunidade, da família, do convívio. Os vizinhos reúnem-se à porta de casa, sentados em tapetes tecidos, a beber chá, a trocar as notícias e as conversas do dia. As crianças, libertas do confinamento das casas, brincam nas ruas e, junto ao cais, o riso a encher o ar da noite. A frente marítima ganha vida outra vez, já não com o labor da manhã, mas com gente a passear, a desfrutar do ar fresco e da vista sobre o mar. As noites são calmas, profundamente serenas. O céu, livre da poluição luminosa das grandes cidades, é uma cúpula deslumbrante de estrelas brilhantes. É nesta calma partilhada da noite que os laços da comunidade se reforçam e se restauram. Tempo de descanso, tempo de ligação, antes de o sol nascer de novo e recomeçar o ciclo. A vida neste canto belo e estratégico do mundo não está isenta de desafios significativos e persistentes. O clima é um dos mais extremos da Terra. O calor implacável do verão, que pode tornar-se perigoso, e a escassez de água doce são lutas constantes e fundamentais que moldam cada aspecto da vida. A paisagem, apesar de toda a sua beleza crua, é hostil, com pouquíssima terra cultivável. Isto torna as comunidades quase inteiramente dependentes do mar e a saúde das populações de peixe, ameaçada pela sobrepesca e pelas alterações ambientais, é uma preocupação constante e crescente. A economia é, muitas vezes, precária, assente neste recurso natural frágil. Os pescadores e os pequenos comerciantes ficam vulneráveis às oscilações do tamanho das capturas, à subida do preço dos combustíveis, aos preços de mercado decididos bem longe dali. Há também a realidade sempre presente, incontornável, da importância geopolítica da região. As tensões que se jogam no palco internacional sentem-se aqui, mesmo que de forma indireta. A presença de patrulhas navais de várias nações e a consciência de que esta via marítima é um potencial estupim fazem parte, silenciosamente, do cotidiano. O desafio, para quem vive aqui, é navegar estas pressões imensas sem perder o modo de vida pacífico e tradicional que sustentou as suas comunidades ao longo de séculos. Exige uma forma muito própria da resiliência, uma força discreta, nascida de gerações inteiras a viver num lugar de beleza imensa e de complexidade profunda. Então, por que é que as pessoas escolhem ficar? Num mundo que parece oferecer opções sem limite, o que é que prende esta gente a um lugar tão exigente, por vezes tão difícil? As respostas não estão em grandes discursos nem em análises económicas, mas nos detalhes quietos e profundamente sentidos do dia-a-dia. Ficam pelo sentido inabalável de comunidade, pela sensação de pertencer a um lugar onde a sua história está escrita na própria paisagem, onde a sua identidade é compreendida e partilhada por todos os que conhecem. Ficam pela segurança e pela simplicidade, pela liberdade, sem preço, de criar os filhos num ambiente unido, ao abrigo de muitas das ansiedades e das complexidades do mundo exterior moderno. Ficam pela paz, pelo ritmo tranquilo e sem pressa de uma vida vivida em harmonia com o mar e com o sol. Num mundo que tantas vezes parece saturado de ruído, de pressa, de distração, o Estreito de Hormuz oferece uma sensação rara e preciosa de calma e de foco.
e, acima de tudo, ficam pela ligação inquebrável e visceral ao lar. Uma ligação à água que alimentou os seus antepassados há 1000 anos, às tradições que dão sentido e estrutura às suas vidas, às famílias que são o seu alicerce e o seu futuro. É a sensação de ter raízes que mergulham fundo nesta terra queimada pelo sol, raízes alimentadas e sustentadas pelo sal do mar. Talvez seja essa a pergunta que fica no ar depois de tudo isto. O que nos prende afinal a um lugar? O conforto do que é familiar ou a coragem de partir em busca de outra coisa? Não há resposta certa. Há apenas a escolha de cada um. O Estreito de Hormuz existe no equilíbrio delicado, belo e duradouro entre os ritmos antigos da vida costeira e o passo implacável da economia global, entre a selvageria indomável da sua paisagem desértica e o calor profundo das suas comunidades. É um lugar moldado pelo sol, pelo mar e por uma resiliência discreta, firme, profundamente admirável. Aqui, a vida não se mede pela passagem dos petroleiros nem pelas manchetes do mundo, mas no girar constante e fiável das marés, no calor de um chá partilhado, no conforto da família, na beleza simples e profunda do cotidiano. É um testemunho vivo de que, mesmo no coração dos assuntos mais críticos do mundo, ainda há lugar e uma necessidade humana muito profunda para uma vida tranquila.